dessa comunidade tão querida, que é a comunidade Montenegro, que fazem a diferença e nos estimulam a seguir em frente, a fazer cada vez mais. Então, obrigada, mais uma vez, obrigada, pessoal, e um bom encontro, um bom café, e fica a palavra aí com a Dilcemara. Obrigado, Maia, obrigadão. Lembramos também que o café é associado a um evento do projeto Oportunidades para Crescer, POC 2021, e tem como patrocinadores institucionais Diamante, Unimed Vale do Caí, Vibra, patrocínio Ouro, Sicredi, Odonto Becker, patrocínio Prata de Biocitrus, Carry Info, CGC Contabilidade, Colégio Sinodal Progresso, GTC Internet, HGM Sistemas, Momba Supermercados, Ronal Relojoaria, Joalheria e Ótica, Cindy Lojas Montenegro. Alguns avisos aqui para o início do nosso café. Por favor, mantenha os microfones e câmeras desligadas durante a palestra. Na verdade, a câmera me parece que não precisa, né? Os microfones principalmente. No final da fala da palestrante, haverá um tempo reservado para perguntas. Tá? Caso tenham alguma dúvida, utilizem o chat ou o recurso levantar a mão, que fica ali na parte de baixo, né? Tem a palminha ali, clica ali e a gente dá a palavra para quem quiser perguntar ou fazer algum comentário. Então, para iniciarmos esse evento, convido agora a vice-presidente de administração e finanças da CI, Lúcia Helena da Mota Haas, para dar as boas-vindas aos nossos convidados e à nossa palestrante dessa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, uma boa noite coletiva agora, né? Porque a gente já estava de cochicho aqui nos bastidores. Dilcemara, seja bem-vinda, assim como os demais também. É muito bom ver essas carinhas aqui na tela, né? A gente não está conseguindo ainda se encontrar presencialmente, mas é tão bom se ver mesmo que dessa forma, né? E agradecer também a equipe da CI, Leandro, a equipe da CI que se empenha muito, né, para fazer acontecer. E desejar a vocês uma boa conversa aí com a Dilcemara, que sempre vem contagiando com a alegria dela, né? E que seja uma ótima, essa uma hora bem aproveitada, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram, a todos que estão presentes aqui, os que não estão presentes também, que contribuíram com esse momento. Muito bem. Obrigado, Lúcia. Obrigadão. E agora vamos, então, à palestrante da noite. A Dilcemara Almeida é especialista em gestão de equipes e MBA em gestão de cooperativas, MBA IBMEC Finanças, Master Coach Febracis, analista de perfil comportamental, diretora do Instituto de Coach Sinus. Muito boa noite, Dilcemara. Vou te chamar de Dilce, foi assim da última vez, já da casa aqui, né? Participamos de uma live que foi super interessante. E, mais uma vez, muito obrigado por dividir esse tempo com a gente. E a palavra está contigo. Agora deu certo. Boa noite, gente. Boa noite. Para mim é um prazer, gratidão, né? Pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que às vezes a gente está, e acredito que muitos aqui que fazem parte desse nosso grupo aqui, estão, assim, muito cheios de conhecimento e a gente fica tão ávido de compartilhar, né? Isso é a melhor coisa que existe. Mas tem uma regra. Sempre, quando eu vou fazer uma palestra ou compartilhar conhecimento, eu parto da seguinte regra. Ninguém sabe tudo. Então, a gente precisa saber que ninguém é tão sábio que não possa aprender, né? E nem tão ignorante que não consiga ensinar. Então, eu quero dizer para vocês que a gente vai compartilhar juntos. E tem um livro do Peter Senge que eu gosto muito. Foi uma das minhas primeiras pós que eu fiz, que ele falava assim, sobre aprender a aprender. E esse é um gancho que eu quero trazer para a nossa conversa. Primeiro, assim, boa noite para todo mundo. Quero que vocês se sintam, assim, muito acolhidos e com a liberdade de perguntar. Porque, às vezes, quando a gente vem para uma palestra, a gente vem com inúmeras expectativas, ou às vezes a gente vem até assim, que saco, tem que participar. Então, assim, são situações que a gente já vivenciou, e eu espero que seja para vocês um over-delivery. Quero dar oi para a Débora. Oi, Débora, seja bem-vinda. Quero dar oi para todos que estão aqui, porque o mais importante é a gente estar presente.
estar realmente neste lugar, para que a gente possa, pelo menos, tirar um insight daquilo que vai ser falado, porque foi feito com muito carinho para todos, tá bem? Espero que realmente vocês consigam aproveitar. Uma das perguntas que eu vou começar fazendo, assim, para todos os empresários que estão aqui, ou pessoas físicas que estão com algum projeto, a pergunta é: você está satisfeito com a sua liderança? E aí eu quero que vocês peguem um papelzinho para anotar, porque a gente precisa anotar, porque a gente vai dando informações para o nosso cérebro, que são as nossas sinapses neurais, que elas precisam ser transformadas. Eu tenho aqui as doutoras, né, expert em ensinar, né, Débora, e as pessoas que ensinam, né. Eu sou uma apaixonada por fazer com que as pessoas se inspirem a aprender. É diferente de ensinar, né, mas eu quero trazer um pouco aqui do conhecimento e dizer para vocês que liderança é algo que realmente é uma arte. Porque quando a gente lidera, a gente tem que aprender a delegar. E a gente chegar no nível de delegar não é uma coisa muito simples, porque a gente precisa ter muita confiança para delegar. E agora eu quero pedir para o Guilherme se ele pudesse colocar a apresentação na tela para a gente poder estar olhando o que eu vou falar com vocês. Pode ser, Guilherme? Sim, tô abrindo, só um minuto. Tá, e depois desse material, gente, eu vou distribuir para todo mundo, tá? Quem quiser, obviamente, né? Eu vou deixar à disposição de vocês esse compartilhar aí, porque daqui a pouco, em algum momento, pode ser útil na empresa. E deixa, Gil, se me permite só fazer um adendo aqui, porque esse nosso café está sendo gravado, tá? Ah, perfeito. Depois, em outros momentos, ele vai estar também disponibilizado, então as pessoas vão poder conferir aí o teu material, tá bom? Certo. Eu não sei se todo mundo conhece a minha história, mas é bom a gente falar um pouquinho de quem é a gente, né? Porque a pessoa possa se conectar, né? Então, meu nome é Dilcemar, eu gosto que me chamem de Dilce. Eu tenho de mercado financeiro 32 anos. Tudo bem, não vou dizer minha idade, mas tudo bem, 32 anos. E sempre fui muito apaixonada por gestão de pessoas. Mas incorre que a área que eu sempre trabalhei foi na área financeira, mas muito voltada para buscar a parte assim de resultados através de reconhecimento profissional das pessoas que eu liderava. Sempre foi isso. Então eu tenho alguns cases de sucesso para falar para vocês, inclusive teve momentos na minha carreira que eu cheguei a patrocinar a NASCAR. Isso tem no meu currículo. Isso é bacana de compartilhar com vocês. O que eu usei? Usei de uma estratégia, pegando o investidor e fazendo com que ele pudesse estar na mídia com o nome do banco, né, que eu trabalhava na época, para que ele pudesse correr, o filho dele correr, né, na NASCAR. Então tem situações que a gente vive que são estratégias que a gente consegue fazer e mostrar que é possível ter resultados exponenciais quando a gente usa da criatividade, certo? Então, vamos lá, gente. Queria trazer um pouquinho para vocês a questão do delegar, né, dentro da liderança. O delegar sempre é algo que deixa o líder um pouco em estado de dúvida, muitas vezes. Por quê? Porque às vezes ele tem uma batida de trabalho tão grande que ele não consegue preparar o seu backup, tá? Então, essa nossa conversa aqui vai ser uma conversa que ela vai do nível mais inicial até o mais hard, que nem diz o meu filho adolescente. Então, nós vamos falar um pouquinho, eu peço para que todos possam equalizar o que a gente vai falar, porque insights eles vêm de todas as formas, né? Desde a mais simples até a mais subjetiva. Então, pode passar para a gente. Alinhando a nossa expectativa desse pequeno curso que a gente vai fazer aqui, né, que são os insights. Esse curso ele vai servir para o quê? Para você fazer uma avaliação estratégica do teu negócio. Ele vai servir também para avaliar se tu se sente capaz de ampliar o teu faturamento, para saber se você tem feito boas contratações, para saber se realmente as tuas estratégias elas estão dentro do escopo da atual realidade que a gente vive, né? Porque esse Covid ele realmente mudou uma forma, o mindset das pessoas, a forma de pensar.
fez com que muitas empresas muito conservadoras tivessem que adotar sistemas mais modernos, e isso eu acredito que, não, é só eu aqui nessa palestra que tem alguns problemas com a questão da mídia em geral, é só eu, mas tudo bem. A gente sabe que isso realmente, com o advento de tudo ser online, a gente procurou buscar uma especialização maior nessa área, né, de digital. Com isso, pode passar. Eu queria que você pudesse responder nesse papel que você tem aí, qual é o teu propósito de verdade? Você já sabe qual é o seu propósito? Para entender o estado atual da tua empresa, o estado atual daquilo que tu está fazendo, do teu projeto, é importante que você possa responder essas perguntas. E aí você trazer para o escopo de uma resposta bem objetiva. Qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho de faturamento na tua empresa? E aí eu quero que você coloque no seu papel aí o sonho de faturamento da tua empresa. Coloca mesmo. E aquele sonho, né? O seu sonho que o meu faturamento vai ser tanto. E aí colocar ali. E embaixo eu quero que tu coloque o teu faturamento atual. O teu faturamento atual. E agora, assim, dentro dessas duas perguntas ali, o que acontece? Eu quero que você consiga... Deixa eu tirar isso aqui, não vai ficar dando barulho. Eu quero que você consiga olhar para o seu sonho versus o faturamento atual da tua empresa. Olha bem para as duas respostas que você deu. O seu número. E aí eu quero que você faça uma flechinha ali dentro do seu contexto, se ele está num grau de crescimento, de evolução, ou se está em stand-by, ou se está declinando do faturamento que você sonha. Por que isso? Porque uma das coisas mais significativas que tem é eu entender o meu estado atual, é eu entender aonde eu estou na minha empresa. Pode parecer simples, mas muita gente não sabe onde está. E é uma coisa... Eu costumo dizer que o feijão com arroz é a base, né? Não necessariamente que tenha que ter sempre, né? Porque isso é uma crença também, que tem que ser sempre feijão com arroz. Não é necessariamente. Mas a gente tem que saber fazer a base. E a mesma coisa que olhar para um determinado número, e nós vamos falar ao longo dessa apresentação, a gente ter claro os números da empresa, claramente, e saber aonde que a gente precisa atuar. Eu sei que vocês são administradores, eu sei que isso é chover no molhado, mas eu sei também que é importante a gente trazer essa lembrança para o cérebro. Eu tenho que ter os meus números claros. A partir daí, a pergunta vem: qual é a tua estratégia para crescimento em 1 ano, 2 anos e 5 anos? Qual é a tua estratégia? Estratégia. Você tem alguma estratégia? Essa é a pergunta. Se você não tem estratégia, se você não tem, é importante que você comece a pensar nessa estratégia. Seja ela da forma que for, mas você precisará de uma estratégia. E uma das estratégias que você não pode deixar de fora, bota aí, que isso é over delivery, tá? Que eu vou dar para vocês. É marketing digital. Não pode faltar. Marketing digital. Quem tem desejo de crescer tem que se expor no marketing digital. Tá claro, gente? Meus alunos? É brincadeira, mas assim, é a pura realidade. Marketing digital. Outra pergunta aqui. Qual é o seu retorno? O que é o TIR? A tua taxa interna de retorno. Você tem que saber isso no seu negócio. Você tem que saber especificamente qual é a tua taxa de retorno. Porque às vezes a gente ouve falar, mas a gente não sabe qual é a da gente. E aí eu estou falando com alguns contadores, né, e que me permitam falar agora. Contador é top nisso.
Eu não sei você, gente, mas a aula de contabilidade, ela pega quando a gente tem que olhar aqueles índices lá e eles entendem muito. Marilene? Eu tô compartilhando, pode abrir o microfone, não tem problema. Essas taxas aí são super importantes na gestão de uma empresa. E aí, assim, uma das coisas que fica lá embaixo, que às vezes as pessoas não cuidam e que deveria estar assim, ó, debaixo ali do propósito, antes do sonho do faturamento, é o quanto de foco você investe no clima organizacional. O clima organizacional. Será que as pessoas que estão trabalhando contigo, elas gostam de trabalhar contigo? São só insights, ó, insights. Elas realmente querem estar na tua empresa? Elas te veem como uma inspiração? São perguntas, gente. Vocês não precisam me responder, é só insights, né? Elas percebem valor em estar trabalhando na tua empresa? Porque percepção de valor é o que faz com que um profissional ele fique numa empresa ou não. E isso, vocês vão anotando as perguntinhas lá para o final, tá? Até eu imaginei que ia ser aberto, mas assim, talvez é porque eles queiram que seja mais rápido. Pode passar. Essa palavrinha, inteligência emocional, todo mundo escuta muito e vê muito, né? Porque Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional, né? Hoje a gente tem já outros gurus, mas assim, liderar não é dominar. É realmente possuir aptidões emocionais necessárias. É a arte de persuadir e motivar pessoas a fim de que elas possam contribuir com um objetivo em comum, né? Que é um objetivo comum da tua empresa. É fazer isso ao passo de que tu vai construir ali redes de trabalho, redes de confiança, de realização, de talento, e que no conjunto todo vai se constituir em uma sabedoria e poder para a tua organização, para a tua empresa. Pode passar? E aí vem uns ganchos e uns gatilhos importantes para domínio da inteligência emocional. Aqui eu fiz um briefing, né? Eu não estou trazendo todo um escopo para isso, porque eu disse que eu traria uma palestra de gatilhos, porque os cursos normalmente eles demoram de 8 a 16 horas para a gente trabalhar todo esse sistema. E a gente está montando um curso, né, Eduardo? A gente está montando um curso que a gente quer trazer depois e apresentar para todos vocês, que é um curso onde a gente vai trazer muito disso, porque a inteligência emocional ela faz parte de buscar uma autoconsciência de que quanto mais harmônico eu for comigo, mais sereno vai ser a minha gestão com o outro, com o próximo, com esse relacionamento, né? Então, competências pessoais, a gente diria que seria a autoconsciência. A autoconsciência e a autogestão. Aí, para as professoras, elas podem me ajudar, existe aquela parte de que eu sei que sei, eu nem sei que eu não sei, eu sei que... Né, professora? Me ajuda aí, Débora, pode me ajudar? Pode abrir o teu microfone aí para ajudar. Eu acho que não fica esse monólogo, né? Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente nem sabe que não sabe. E esse é um aprendizado contínuo, porque... Se eu tenho resistências e tenho crenças, e aí eu quero trazer crenças no sentido... não estou falando de crenças religiosas aqui, tá? Estou falando de crenças no sentido etimológico da palavra, digamos. A crença, na verdade, é a tua verdade. A crença é a tua verdade, é aquilo que tu aprendeu que era uma verdade. E essa crença, ela pode te levar além, como ela pode te travar. Então, é muito importante que tu tenha um coach, que tu tenha um treinador, que tu tenha um mentor, que tu tenha uma pessoa que te faça pensar diferente daquilo que tu vem pensando constantemente. Não que necessariamente tu estejas errado no que tu pensas, mas que tu possa ter abertura de ter outros pontos de vista. E isso faz toda a diferença. E aí a gente vai estar falando sobre as competências de autogestão. Quando uma pessoa tem autogestão, ela tem autorresponsabilidade.
tu não precisa ficar pedindo para que a pessoa faça, ela já sabe qual é o escopo, ela foi contratada para aquilo. E eu, particularmente, gente, como gestora, eu entendo que o nível de consciência de muitos colaboradores não entende que não é necessário trazer premiações para que ele produza mais. A maioria não entende. Eles acreditam que tem que ter premiações, enfim, né? Eu não estou falando de PPR. PPR é outra coisa, participação nos resultados, que é uma coisa louvável e muito bacana, porque todo mundo cresce junto. Eu estou falando de premiações extras. Eu sou contrária a isso. Por quê? Porque quando tu contrata um profissional para fazer algo, esse profissional ele já tem que ter a certeza de que ele foi contratado para desenvolver esse trabalho e para entregar com competência o trabalho ao qual ele foi chamado para fazer. E quando tu começa a dar premiações, se atingir essa meta é tal prêmio, se atingir essa meta é tal prêmio, daqui a pouco assim, o que acontece na tua empresa? Tu deixa de fazer o trabalho, que é o trabalho original, e passa a só fomentar com que as pessoas queiram correr atrás da cenoura. Mas pessoas que correm atrás da cenoura, será que elas têm inteligência suficiente para desenvolver um trabalho incrível na tua empresa? São perguntas, tá? Só estou dizendo que o meu ponto de vista é de que nós precisamos contratar bem para que nós não estivéssemos precisando toda hora estar colocando uma cenoura na frente para que haja aquela corrida para que a pessoa venha desenvolver com maior agilidade o seu trabalho. Tá claro isso para vocês? Faça um sinalzinho para mim, na mão, assim, tá? Esse é um ponto de vista. Que isso, às vezes, distorce um pouco de algumas pessoas, porque quando tu fala no campo de vendas e atendimento, tem muito essa questão de bater meta, bater meta, bater meta. Só que eu entendo que, assim, a comissão que a pessoa já ganha tem que ser um motivo dela trabalhar e entregar o melhor dela, o máximo dela. Eu não preciso estar dando mais coisas para que ela se motive mais, porque daí isso está me dando um sinal de que talvez eu não tenha contratado a pessoa certa. Entende? Isso tem que ficar muito claro, isso é um grande insight. Segundo, competências sociais. A consciência social, né, de que o que eu faço precisa ser ecológico, precisa ser bom para todos, eu preciso fazer a diferença, de fato, na minha comunidade, na minha empresa, para os meus colegas, no meu ambiente de trabalho. Se eu tenho essa consciência social, que nem o que a gente fez ali, né, um exemplo aqui, a CI hoje, a gente fez a contribuição de que todo mundo que está pagando a palestra está contribuindo com a PAI. Isso é uma coisa que é pouco o volume que tu tem que desembolsar e é grande para quem recebe. Então, assim, ter essa consciência social é muito bacana. E ter uma administração de relacionamentos. O ambiente de trabalho, quanto menos mimimi, melhor. O que é mimimi que a gente fala? Mimimi, ele vem de crenças que as pessoas trazem das suas casas. Às vezes ela traz uma crença de ser fofoqueira. É difícil falar essa palavra fofoqueira, mas tem gente fofoqueira. Tem gente que passa a vida lá no portão querendo ver a vida do vizinho para falar do vizinho. E aí a gente pega, às vezes, essa pessoa para trabalhar dentro da empresa e ela está lá cuidando. Mas o fulano está no telefone, mas o ciclano... Isso a gente precisa cortar na raiz. Isso é um grande insight. Viu alguma fofoca? Faz um cartazinho assim, ó. Fala para mim, não fala de mim. Ficou essa dica? Fala para mim, não fala de mim. Por quê? Porque daí tu estanca todo tipo de desconforto de relacionamento dentro de uma administração. Porque sempre vão haver situações que tu vai ter aqueles bajuladores, porque tu é líder, então vai ter aquele que vai tentar puxar o teu saco, de verdade. E tu tem que ter essa habilidade para entender o quanto que esse puxar saco está contribuindo ou está atrapalhando a tua gestão, entende? Porque às vezes a gente não tem essa consciência. E esse também é um insight. Pode passar. Agora eu quero trazer para vocês assim. Dentre tudo isso que a gente falou, que é, assim,
pequenos insights, mas a realidade do que se vive numa empresa, a minha pergunta para vocês é, numa matriz de decisão da empresa de vocês, hoje, o time que vocês têm é o time que vocês gostariam de ter de verdade? Agora eu vou abrir os microfones e a gente vai conversar, porque a gente vai ter interação. Dilce, Oi? eu estava aqui pensando, né, escutando e pensando que a questão, né, das picuinhas, né, eu sempre digo para o pessoal, assim, lá na nossa equipe, gente, não desgastam essa energia, né, essa energia boa com energia ruim. Usam essa energia para coisas boas, para produzir, para pensar, mas não para se apegar naquelas coisinhas, né? Eu chamo de energia. Mas são energias ruins, né? Que acabam atrapalhando o desenvolvimento da empresa. Hoje, quando a gente olha para essas perguntas lá do início, tu pode voltar lá naquelas perguntas lá de gestão, bem lá do início. Tem algumas coisas que a gente pode colocar aqui dentro dessas perguntas e eu deixei para esse final, assim, qual é a análise SWOT que tu já fez da tua empresa? Todo mundo sabe o que é SWOT. Todo mundo sabe o que são as forças, as fortalezas, né? As fraquezas, as ameaças. Todo mundo sabe a sua análise SWOT da sua empresa? Todo mundo já ouviu falar disso? Já pararam para fazer isso? Quando a gente fala de uma análise SWOT, olhando tudo que uma análise SWOT traz, a gente precisa ver o que os nossos colaboradores pensam da nossa empresa. Eles têm que gerar essa análise SWOT. É a percepção deles que vai trazer para vocês a direção futura da tua empresa. Aonde a tua empresa vai chegar. Porque eu posso tomar uma decisão de dizer para minha empresa que está tudo ótimo. Minha gestora pergunta, está tudo ótimo. Mas o que dá para mudar? Não, mas está excelente, está tudo perfeito. E eu vou enchendo egos. E a gente sabe, nós somos humanos. Nós gostamos de elogio. E tem que elogiar. Para aí, deixa eu trazer esse contexto aqui. Precisamos validar, sim. Precisamos elogiar, precisamos reconhecer as pessoas pelo bom trabalho que desempenham, sem dúvida. Mas nós precisamos ficar atentos ao nosso feedback. O que é o feedback? Quantas vezes eu dou feedback dentro da minha empresa? Quantas vezes eu recebo feedback na minha empresa? Agora vem a pergunta para os líderes aqui. Eu recebi quantos feedbacks esse ano? Se perguntem. E se receberam, fizeram alguma coisa para mudar diante desse feedback? Se não receberam, por que será que não estamos recebendo esse feedback? Por que eu não recebi o feedback? Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Porque eu preciso ter esse feedback constante. Eu preciso trazer a minha equipe a pensar que eu me importo com ela. Porque no momento que eu deixo solto, a minha equipe pode ter a percepção de abandono. E essa percepção de abandono, ela não traz resultados exponenciais. Resultados que vão fazer a diferença. Resultados que verdadeiramente vão mudar a história da tua empresa para um patamar maior. Por exemplo, nós estamos falando aqui agora de pessoas. Quando se fala de pessoas, eu sei porque já sentei na mesa com o banqueiro. E o banqueiro, ele quer saber assim, quanto que eu vou ganhar de volta se eu investir isso? Ok. O senhor vai ganhar de volta X. Mas nós precisamos de Y para fazer isso, isso, isso e isso. Porque tem gente que acredita na história da carochinha, do Papai Noel,
e acredita que o resultado da empresa vai mudar sem investimento. Isso não existe. A gente precisa sim investir. A gente precisa investir, e aí vem outro insight aqui. De 1 a 5% do que tu fatura na tua empresa, tu tens que investir em um investimento para você poder reinvestir na tua empresa. Seja treinamentos, seja uma maior qualificação para os teus líderes, tem que haver isso. Se não está acontecendo isso, talvez a tua empresa não esteja preparada para esse mercado atual. E isso é muito sério, gente. E é uma dor que muitos empresários, eles vão sentir à medida que vai passando o tempo. Agora que eu falei para você sobre o digital, chega a ser, assim, assustador. E eu acredito que a gente tenha um processo grande ainda de chegar e aprendizado. Porque eu não sei vocês, quando vocês abrem Instagram, Facebook, tá cheio de gente vendendo tudo que é coisa, né? E eu sempre vou falar, é eu, tá? Não é vocês, é eu. Eu dizia assim, meu Deus, tem gente que sabe menos que eu e tá fazendo milhões. E daí, eu olhei para mim e disse assim, só um pouquinho. Se eu não quiser ficar para trás, eu vou ter que aprender esse negócio de digital. E a partir daí, aprender a fazer algo que talvez eu não goste muito, que é a exposição, mas eu vou precisar fazer. Então, a gente precisa aprender a mexer nesse digital, nesse novo momento que nós estamos vivendo. E aí, o digital, gente, é ter essa percepção, e eu quero dar parabéns para a CI nesse momento. Ela criou algo inovador, que é te entregar um café na tua residência, tu poder tomar esse café. Gente, eu não sei vocês, mas eu cheguei a filmar o rapaz quando ele chegou ali para me entregar o café. E eu vi a alegria dele quando eu tirei uma foto dele, assim, que eu fui filmar, e ainda com o meu telefone não funcionou na hora. E eu disse para ele, não, espera aí que eu vou pegar. Porque é validar essa pessoa, porque essa pessoa está contribuindo com todo o processo. É uma cadeia, né, que tem que tudo funcionar. Eu imagino como ficou hoje toda a parte de gestão lá da CI para que esse encontro seja da melhor forma possível, para que vocês consigam receber um conteúdo que vale a pena, para que vocês possam sair daqui dizendo assim, uau, eu quero conhecer um pouco mais disso, eu quero poder fazer um pouco mais dessa parte de business coach ou de business, de trabalho para vocês, que vocês queiram mais isso. Por quê? Porque eles estão fazendo o diferencial. Porque eu não sei para vocês, gente, mas olha a logística para entregar esse café para todo mundo que está participando aqui. Isso é um over-delivery, é fazer uma entrega diferenciada, é trazer um valor para algo que muitas vezes passa despercebido. E aí eu li um livro, e eu quero compartilhar com vocês, que se chama Rico de Verdade. O nome do livro é Rico de Verdade. E eu comecei a ler o livro e eu ficava indignada com o livro, porque o livro era interativo. E o livro, quando é interativo, ele te faz pensar, e essas perguntas, às vezes, deixa a gente, como diria, no caos, né? Porque quando te tira da zona de conforto, tu vai ter que fazer alguma coisa. E uma das primeiras perguntas do livro era assim. E daí cada vez ficava pior, mas eu vou contar essa primeira aí, porque para mim marcou muito o livro. O nome dele é Rico de Verdade, e daí tinha uma pergunta que dizia assim: quer ver como eu provo para você? Ele fala assim: quer ver como eu provo para você que você muitas vezes não é atento a detalhes? E aí ele fala assim: você com certeza essa semana pegou uma moeda de R$1. E o que estava escrito nessa moeda? Eu não sei vocês, mas eu não sabia. Depois eu li. Mas não precisa me dizer se você sabe. Mas eu fiquei bem indignada, porque a maneira como ele perguntou, eu não sabia dizer. A frase exata que estava escrita ali na moeda, eu não sabia. E eu não vou dizer para vocês aqui, porque vocês vão depois fazer esse teste com você.
Porque daí continua o teste. E ele vai e ele fala assim: rico de verdade é quem valoriza algumas coisas que outras pessoas não valorizam. E aí ele vai continuando a falar. E aí ele faz a segunda pergunta. E eu vou fazer para vocês também aqui, tá? Você foi em alguma loja hoje? Você foi em... Então, a última loja que você foi, que você fez uma compra, que você foi lá e comprou alguma coisa. Escreve aí para mim o nome da vendedora. Ou do vendedor. Ou do cara que te atendeu. Escreve o nome. Porque se você escrever o nome, você se importa com as pessoas. Se você não sabe o nome da pessoa, você está na cadeia do automático. E daí, assim, são pequenas perguntas que fazem a gente pensar. Que fazem a gente pensar. E isso eu tô falando porque, assim, tem um outro livro que eu tô lendo, e, assim, e é bom, legal esse compartilhar, porque, assim, ó, a gente nunca sabe tudo. Nunca. E nesse outro livro, ela fala muito sobre a importância da gente ter a nossa vulnerabilidade compartilhada com o nosso time. A gente precisa muito, quando a gente tem algo que a gente tem dificuldade ou um gap, de alguma forma, não esconder isso da equipe. Vou dar um exemplo. Gente, todo mundo aqui tem ou teve pai e mãe. Parte. Pai e mãe, alguém que cuidou, um referencial. Todo mundo teve. E aí entra a pergunta da seguinte forma. Se um deles tá mal, o marido, o filho, tá com uma situação de doença, e aí, assim, essa pandemia trouxe de verdade um novo pensar, e aí, antes ali, a gente viu como ela tinha falado, acho que é Nai, né? Acho que é a questão da generosidade. Ela falou que a generosidade foi algo que ela percebeu que veio pro bem com a pandemia. Ela falou isso. Eu diria que quando a gente tem essa percepção, a gente tem a energia, como dizia a Lúcia, né? Positiva, uma energia boa, uma energia flow, uma energia que quer que todo mundo cresça junto, uma energia que não tem aquela coisa de carta na manga. Mas quando tu chega lá na empresa que tu tá com alguém doente, tu não tá com o mesmo astral. Tu não tá com a mesma energia, tu tá com um problema. E aí tu tem que entender algo que é um outro insight que eu vou dar para vocês. Conheçam os sonhos dos seus colaboradores. Conheçam o sonho dos seus colaboradores. Gente, tudo isso que eu tô falando faz toda a diferença. Para mudar o mindset da equipe, da empresa e para virar os números de uma forma extraordinária. Porque no momento que eu me sinto percebido, que eu estou em um lugar que é humanizado, eu não troco esse lugar por causa de meia dúzia de pila a mais. Entenderam? E isso pode ser simples, mas é a chave que precisa virar. E muitas vezes os empresários estão tão a milhão, tão a mil, que eles param de pensar no humano e vão atrás só do número, e muitas vezes eles se perdem. Tanto que quando vocês lerem a biografia do Jack Welch, lá ele tem uma metodologia que eu discordo, tá? Mas deu certo, né? Eu discordo. Ele fala que os 10 últimos, não importava, os 10 últimos que estavam lá na carreira de ser segmentado e ter métrica, né? Esses 10 últimos, eles eram excluídos. Eles não ficavam na empresa. E ele foi, por 40 anos, o CEO da GE, né? Então, assim, ele fala. Mas ele também fala que uma das maiores dificuldades que ele tem de aceitar e de se perdoar foi de não ter dado o tempo necessário para sua família. Então, fica uma dica. O maior ativo que vocês têm hoje não é o dinheiro. E eu creio que com a pandemia
Ficou muito claro isso. O maior ativo que vocês têm é o tempo. Então, esse tempo que vocês estão aqui é precioso, ele precisa valer a pena, ele tem que fazer diferença na vida de vocês, porque não pode ser, mais do mesmo. Não. Poxa, teve lá uma frase, algo que mudou a minha vida. É livro, vídeo, curso que vai fazer essa chave virar. E é nessa chave virando que as coisas acontecem. E é assim. Agora eu vou ter que abrir para todo mundo poder falar, né? Porque a gente vai falando e gestor gosta muito de falar, né? A gente tem que ouvir também. É muito importante ouvir. É muito importante ouvir. Então tá aberto para perguntas agora. Tá, Leandro? Como é que faz agora? Então é isso aí. O espaço está aberto. Se as pessoas tiverem perguntas, tem alguém que queira abrir o microfone ou quer perguntar pelo chat. Não sei se está no chat, se quer falar. Bom, o espaço é este. A hora é agora. Até porque se não compartilharem, vão dizer que foi ruim, né? Tudo que eu fiz, daí eu vou ficar triste. Exatamente. Não, vamos lá, gente. Como é que foi para vocês? O que vocês... a pergunta é, como é que vocês recebem esse tipo de interação? Esses tipos de perguntas para virar a chave da empresa? Como é que é para vocês? Se ninguém falar, eu vou fazer que nem na escola. Eu vou escolher alguém e vou pedir para perguntar. Não, eu só quero saber assim, ó, se fez alguma diferença ou não, porque também esse feedback para mim é importante, né? Porque daqui a pouco eu tô indo por um viés que não tá fazendo sentido, e daí não é por aí. A gente precisa otimizar. Queria ouvir de vocês como foi para vocês. A Naya quer falar. Dilce, eu gostei muito, assim, eu tô curtindo cada momento desse encontro, porque eu acho, assim, que te tira da zona de conforto. Sim, sem dúvida. Principalmente. E por outro lado, também te possibilita ter consciência de quanto tu faz certo na tua gestão, o quanto tu estás acertando. Então, a tua fala me fez pensar em algumas coisas que realmente devem ser retomadas, mas também validou o que eu já venho trazendo para a PAI, que é uma instituição que não deixa de ser uma empresa, porque é uma prestadora de serviço, trabalha com gente, é uma prestadora de serviço. Muito obrigada, queria te agradecer. Que bacana, Nay, que bom. E é verdade, a gente precisa olhar para isso e ver assim, poxa, eu estou no caminho, eu estou fazendo o correto, né? Às vezes a gente se cobra tanto, porque normalmente um bom profissional, ele tem uma cobrança interna muito grande, né? Ele busca a perfeição, ele busca fazer o seu melhor. Mas ele precisa entender também que o feito é melhor do que o perfeito hoje em dia. Tu tem que fazer, tu tem que sair da inércia. Então, só o fato de vocês estarem aqui, vocês já são pessoas diferenciadas. E isso eu falo por estudo. Pessoas que buscam essa melhoria contínua são pessoas diferenciadas. Isso qualquer professor porque para mim assim, eu tenho deixa eu contar uma coisa minha para vocês, contar uma coisa minha, pessoal. Para mim a profissão mais linda que tem é de professor. Gente, eu sou apaixonada pelos professores. E na época eu não pude fazer magistério, porque quando eu tinha idade de fazer magistério, meus pais não tinham condição financeira, eu tinha que trabalhar e era só de dia que tinha. E para mim, assim, gente, professor é tudo, porque sem professor não existe nenhuma outra profissão. Não existe. Se vocês pararem para pensar, e por isso que eu admiro o Japão, sabe? E o Japão, eles até, assim, eles se curvam para os professores, porque realmente são os mestres, né? Mas nem todo mundo tem esse pensar. E a gente tem que respeitar, tudo bem. Mas é uma consciência importante, né? E nós, quanto líderes, nós somos a inspiração dos nossos liderados.
né? Nós somos pessoas que precisamos ter congruência no que falamos e fazemos, porque os nossos liderados, eles olham esses exemplos, né? Eles buscam isso. E é isso que faz a diferença de um bom profissional para um profissional medíocre, mediano, né? E a gente está aqui porque a gente quer ser bons profissionais. Então, todo mundo já mediu a sua empresa, está todo mundo craque. A gente não falou ainda sobre alguns detalhes. Claro que eu tenho um curso bem maior, mas aqui é para dar alguns insights, assim, para a gente poder ter a empresa na palma da mão. Será que eu sei realmente onde é que está a minha empresa? Aonde ela vai chegar? Do jeito que ela está? Será que eu não preciso otimizar alguma coisa na área do digital? Alguma coisa que vá ser transformadora, inovadora? Eu preciso pensar nisso. Preciso pensar nessa possibilidade. Eu tô triste porque ninguém pergunta nada, então porque ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. É uma beleza. É uma beleza. Eu tô feliz. Estou muito feliz. Eu diria, Dilcimara, que nós estamos quietos porque nós estamos com temas de casa. Tu fez muitas colocações ali. E nós estamos aprendendo. Ah, Mari, estão impactados, então tá bom. Todos os dias, a toda hora, nós estamos aprendendo, Dilcimara, toda hora. Que bom, é verdade. A gente está sempre aprendendo. É verdade. Esses dias eu estava olhando e vendo assim, ó, como a gente pode contribuir um com o outro, né? Numa cidade como Montenegro, é muito bacana. Um ajuda o outro, um conhece o outro. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Então, Mari, eu fico feliz que tu tá anotando os teus temas de casa. Ó, nós temos alguém que levantou a mão ali. O Robledo. Tudo bom? Tempe. Tudo Oi, bom, Robledo. Como é Tudo que bom, você tá? Robledo? Tudo. Tudo bem? Que honra te Tudo ter bom. aí, Robledo. Mas, Vá. Então, ok. Olha só, eu acho bacana essa retrospectiva de ser impactado. Nós estávamos falando ali agora, e a Marilene falou com propriedade. Escutando e lembrando o que motiva, o que influencia os colaboradores, né? A gente percebe muito claramente isso. Tipo, nós somos uma empresa, no caso da Unimed, com 600 funcionários que têm motivações pessoais, realizações pessoais, né? E os liderados e os seus líderes precisam ter esse entendimento, os líderes junto com seus liderados. Nós temos muitos líderes, né, que precisam desse insight, precisam dessa percepção, porque isso motiva, isso movimenta, isso compromete. Então, o que a Marilene falou é verdade. A gente foi impactado em vários assuntos daquilo que tu comentou, que reaviva muitas vezes a questão da humanidade, daquilo que sai do automático, né? E que precisa ser, muitas vezes, retomado e implantado, ou até revivido, ou reanimado, para cada empresa, para cada tipo de negócio. Mas é importante isso, né? Nós causamos impacto na vida das pessoas, a gente gera expectativa e muitas vezes a gente não percebe, entra no automático e vai tocando, e vai tocando. E as pessoas esperam ações, esperam percepções, querem ser percebidas, né? Eu acho que tu foi feliz nessa abordagem. Queria te parabenizar. Ai, Um abraço. obrigada, muito obrigada. Obrigada. Tá Eu comecei a reunião e eu não falei. Eu, diante do meu novo projeto, deixei tudo organizado, né, na Unicred, pedi demissão, tem 15 dias, para tocar a minha empresa, e foi assim, vendo as minhas, eu costumo dizer, né, que a gente vai deixando, né, pessoas que a gente ama ao longo do caminho, né, e eu vi, assim, meu time todo com lágrima no olho, né, mas deixei um legado, e isso que é importante, vocês têm que deixar o seu legado, sabe? Deixe o seu legado, ensinem o que vocês puderem ensinar, porque todo o liderado, ele vai trazer algo seu. Tem um livro que ele é imperdível, eu acredito que vocês já devam ter lido, ou se não leram, eu vou deixar a dica aqui, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, ele é extremamente antigo, mas extremamente atual. Ele tem muitas coisas bacanas, assim, para trabalhar a equipe e como um todo.
Fica a dica para dar de presente para os gestores, sabe? Pega e dá de presente. Agora, final de ano, dá de presente. Muito obrigada, Robledo. Muito bem, mais alguém aí com uma pergunta? Agora a Débora Vargas levantou a mão também. Oi, Dilce, tudo bom? Oi, Débora, tudo bom? Tudo bom? Primeiro, te parabenizar. Obrigada, querida. Obrigada. Pelas tuas palavras. Muito bom estar participando e iniciar a minha participação no café com a tua fala. É sempre muito bom. E quanto às tuas colocações, as tuas provocações, né? Também estava pensando que nem a Marilene diz, a gente fica tentando achar as respostas, procurando as respostas, e eu, no meu caso, que eu sou o produto do meu negócio, que eu trabalho com atendimento de jovens, fazendo mentoria para jovens, né? Nessa escolha profissional, inserção no mundo do trabalho, e também, paralelo a isso, trabalho na gestão de 2 escolas fora da cidade de Montenegro, né? E atendendo comunidades que são próximas, mas ao mesmo tempo são diferentes. Essa questão humana, a questão da empatia, a questão do olhar humano diante dessa pandemia, ela veio muito mais forte, né? E a gente vê as pessoas precisaram parar, né? O nosso Brasil, ele parou, as pessoas precisaram se olhar, ver o que estavam fazendo, o que queriam fazer. Diante disso, a gente viu pessoas mudando a sua forma de trabalho, pessoas pedindo demissão, trocando de emprego, porque tiveram tempo para olhar para si, né, e ver o que realmente elas queriam para ela. Também nesse momento, muitas pessoas e empresas tiveram que passar por grandes superações, né, diante de novos movimentos que o mundo do trabalho também fez, né, com a pandemia, aconteceu com a pandemia, e ciclos se encerraram, ciclos começaram, e essas questões que tu trouxe é muito importante para a gente pensar o que realmente a gente quer daqui para frente, né? Tu colocaste nas primeiras perguntas, quais são as minhas estratégias de crescimento daqui 1, 2, 5 anos? A gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter sonho, porque senão tu não sabe para onde tu vai caminhar, qualquer caminho serve, tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter uma meta, né? E diante de todas essas experiências que a gente passou agora no último ano, vem mais latente essa questão da gente repensar de como trabalhar essas relações que são tão importantes para empresas, para entidades, instituições, enfim, o quanto é importante que a nossa maior riqueza são as pessoas, né? São elas que tocam os negócios, né? São as pessoas, os entes queridos da família, né? Que tu colocaste também a questão, tu sabe quais são os sonhos dos teus colegas de trabalho, né? As pessoas precisam ser vistas, ser valorizadas, né? Não ficar só no automático, porque não gera valor para as pessoas, e aí elas não se sentem valorizadas, não se sentem felizes. Então é um momento realmente da gente ver. Muito legal a tua fala, eu acho que veio trazer essas provocações aqui, essas provocações eu já pensei no meu trabalho enquanto mentora de jovens, já pensei no meu trabalho enquanto gestora educacional, e já levei para tudo que é lado. Muito legal, parabéns. Que bom, obrigada. Eu fico feliz de poder contribuir. E é bem isso mesmo, é levar para todas as áreas da tua vida, né? A gente está falando aqui muito especificamente da área profissional, mas trazendo esse contexto do cuidado, né? Esse cuidado que é importante a gente ter. Porque às vezes a gente é um super top, mega blaster profissional, mas em casa a gente é um pai que o filho não chega perto, que o filho não aproxima, não dá um beijo, não dá um abraço. Que valor tem isso? Né? Isso tem que ser questionado. Só que as pessoas têm hoje até medo de falar sobre isso, né? Eu preciso ser uma pessoa integral, feliz no integral, né? Manter o equilíbrio. Exatamente, eu ia dizer, a gente não consegue ser 100% feliz, mas estar integralmente bem,
para que tu possa dizer, poxa, eu não preciso ter todo o tempo do mundo, mas o tempo que eu tenho é de qualidade, é um cuidado. Outro livro de dica aí, é um livro que talvez vocês não conheçam, é As 5 Linguagens de Amor. Gary Chapman, ele fez uma pesquisa com 20 mil pessoas, e ele fez esse livro. E é muito bacana, porque cada pessoa tem uma linguagem de amor, e quando tu detecta essa linguagem de amor, tu consegue tratar essa pessoa de uma forma que ela se sinta amada. E são 5 linguagens, tá? Vocês vão ler lá, mas eu vou dar essa diquinha aqui. Existe a linguagem de presentes. Tem pessoas que elas se sentem amadas quando elas ganham presentes. Tem pessoas que elas se sentem amadas quando elas ganham atos de serviço. Tem pessoas que se sentem amadas quando elas são afirmadas. Elas ganham palavras de afirmação, elogios, né? Tem pessoas que elas gostam de, então assim, presentes, atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, afeto, carinho, né? E tem mais um aqui que eu já falei, prestação de serviço? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. A pessoa gosta daquele tempo de qualidade. Daqui a pouco, assim, olha como funciona. Daqui a pouco o teu filho, eu nem vou falar de marido, daqui a pouco o teu filho, a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. Ele gosta de que quando ele tá olhando um filme, tu fica fazendo um carinho nele, né? Aquele tempo de olhar o filme. Aí já tem o outro que o negócio dele é atos de serviço. Em vez de sentar para olhar um filme, ele quer que tu vá lá e pegue um copo d'água, que tu lave uma louça. E aí, assim, aí quando as linguagens de amor são diferentes, um cobra do outro algo que o outro não consegue entregar. Mas a tendência que nós temos é de entregar o que a gente tem, não é verdade? Aí fica a consciência. Será que eu tô tendo a linguagem de amor daquela pessoa que eu amo? Fica essa pergunta. Mas, assim, é bem bacana quando a gente começa a descobrir isso, porque a nossa comunicação flui. E tudo começa a fluir. E com os alunos também, Débora, com certeza, né? Eu estou trazendo esse contexto de relacionamento, mas isso é no todo. No todo. Assim como tem a questão do perfil comportamental, que todo mundo conhece, que é o DISC, né? Um é dominante, o outro é influente, o outro é estável e o outro é conforme. Aí tu coloca um conforme junto com o influente. O conforme é aquele cara que quer saber do início o processo, como vai ser, ponto, vírgula, tal, final, aqui, deu, hora tal. Ponto. Esse é o conforme. Aí tu bota do lado de um cara que só fala. Meu Deus, esse cara conforme, ele fica assim, ele vai murchando, porque ele não se aguenta, porque é muito fora dele aquilo. Então a gente precisa entender que existem diversos perfis e que a empatia assertiva faz toda a diferença. Não tem mais nenhuma pergunta? Meu Deus, então essa palestra ou foi muito ruim ou foi muito boa. Vamos fazer a avaliação dessa palestra. Gente, eu preciso de nota 10. Eu preciso que todo mundo me siga no Instagram por causa do meu projeto. Eu estou num projeto digital. Dilce, o Robledo levantou a mão de novo, ele me parece. Pergunta aí, Robledo. Oi, Robledo, tu levantou a mão? Não. Eu só não baixei a mão, desculpa. Então tá, gente. Deixa eu ver aqui se tem tem alguns comentários aqui no chat. A Dilce, muito obrigado por essa aula. A hora passou em segundos, parabéns. Tem uma pergunta aqui, do Gabriel Lampert. Boa noite. Antes você comentasse sobre benefícios financeiros para colaboradores. Tem algum modo de humanizar e beneficiar o colaborador sem ser no modo financeiro? Tem. Eu posso dar dica. Eu vou dar uma dica. Sabe o que você pode fazer? Você pode criar, assim, um sistema de ideias. Você pode criar um sistema de ideias dentro da sua empresa. E aí, você cria padrinhos para essas ideias. E esses padrinhos, à medida que eles vão... Oi, Alexandre! Meu arquiteto querido. À medida que eles vão criando essa sinergia de trazer as ideias, o padrinho... por exemplo,
entrou um colaborador novo, tá? E ele tem dúvida do que tem que ser feito. Tu pega uma pessoa para ser madrinha ou padrinho dessa pessoa, e essa pessoa, ela vai ficar grudada nele por um tempo para dar as boas-vindas, para explicar onde é que é, por exemplo, aqui que a gente almoça. Estou dando um exemplo de entrada de empresa, mas tu pode fazer isso para diversos nichos, tu pode ampliar isso. E aí, depois que passou 2, 3 meses, pelo menos uns 2 meses, tu faz um vídeo e pergunta como é que ele está se sentindo por esse acolhimento. Como é que ele está se sentindo? E daí, numa palestra onde está todo mundo, eu não sei como é que é a tua empresa, quem é que fez a pergunta? Desculpa, eu não consegui ver. É o Gabriel. O Gabriel, daí assim, ó, de repente, eu não sei se tu faz reuniões semanais, inclusive numa parte do escopo, eu até achei que era dentro dessa apresentação e não era, mas eu quero falar para vocês. Existem 3 tipos de reunião, anota esse gancho aí, mas eu vou dar para vocês. Eu estou dando muito over the limit. Existem reuniões ritualísticas, existem reuniões que são reuniões que a gente faz, que é de percepção do ambiente, e existem reuniões que são reuniões de alinhamento, que a gente fala, tá? Mas assim, uma das coisas é nessa reunião de alinhamento, tu fazer uma reunião de reconhecimento, trazer esse tipo de reunião. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica 1 hora numa reunião e é blá, 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 e todo mundo já passou por isso, louco para ir embora, e a reunião não acaba e não desenrola. Então, quando tu vai ter a ritualística de reunião, tu tem que ter o escopo. O que vai ser falado nessa reunião? Tem que ter o escopo. E nessa reunião, tu faz a apresentação desses colaboradores. Então, trazendo lá para o que ele estava perguntando, é validar o colaborador pela sua ideia. Deixa ele trazer ideias. Valida a ideia dele. Claro, se for uma ideia, né, factível também, né? Porque tem umas ideias meio esdrúxulas que não tem como. Mas, assim, valida ele. Diz para ele que tu agradece, mesmo que seja uma ideia ruim, mas que tu fica muito feliz. Uma coisa que tu pode fazer pro teu colaborador, e é Gabriel, né? Gabriel, tu pode fazer pro teu colaborador, é assim, ó. Senta na frente dele e olha no olho dele. Conecta com ele. Conecta, olha no olho. E esse conectar é dizer assim, ó, cara, que bom que tu trabalha aqui comigo. Eu sou feliz que tu tá aqui comigo. Valida ele. Deu. O cara nunca, às vezes, ganhou um olhar no olho. Isso vale para todos vocês, viu, gurias? Conexão. Essa conexão vale para o marido, para filho, para todo mundo. É over delivery também. Estou entregando mais. Eu quero todo mundo me seguindo, porque eu estou fazendo projeto. E eu preciso que esse projeto decole, porque é com um grande expert aí da digital. E eu quero muito ver vocês lá. Comigo, junto, certo? Então, gente, mais alguma pergunta? Bom, olha só, se tivermos mais alguma pergunta, senão a gente já vai se encaminhando aqui para o final, agradecendo a presença de todos que nos acompanharam nesse Café com Associado, em especial a presença da Dilce, né, que nos agraciou aí com a sua presença nessa noite. Nós vamos enviar no grupo de WhatsApp pesquisa de satisfação para avaliar o evento. Contamos com o apoio de todos para melhorar cada vez mais. Lembramos também que o Café com Associado é um evento do projeto Oportunidades para Crescer, o POC 2021, que tem como patrocinadores institucionais Diamante, Unimed Vale do Caí e Vibra, patrocínio Ouro Sicredi, o Dr. Becker, patrocínio Prata de Biociclos, Carry Info, CGC Contabilidade, Colégio Sinodal Progresso, GTC Internet, HGM Sistemas, Moma Supermercados, Ronaldo Relojoaria, Joalheria e Ótica e Cindy Lojas Montenegro. Dilce, obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigada a cada um de vocês. E, ó, me sigam lá, Dilce Sou Coach, certo? Dilce Sou Coach. Abração. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigada pela presença de todos, tá? Gratidão. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Lembrando que a palestra foi gravada, depois vai ser disponibilizada nas redes sociais da ACI. Tenham todos uma ótima noite e até o próximo evento.